boa tarde, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo à aula do Rafa History, tá, pessoal? O canal que é voltado para concursos públicos e militares. Tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Dutra e hoje nós vamos, pessoal, vamos fragmentar, vamos falar o passo a passo do edital da ESA, tá ok, pessoal? Lembrando, pessoal, que o edital da ESA é praticamente o edital do Brasil inteiro, tá? Da história do Brasil. Então serve para Enem, para UERJ, para SpaceX, para PEMERGE, tá ok? Ou seja, qualquer concurso público que cai história do Brasil, esse vídeo tá valendo, tá? O professor só colocou aqui o tema de ESA só para ter um tema realmente, tá ok? Então, antes da gente começar, não se esqueça, pessoal, hashtag já deu seu like hoje? Não deixe de dar o seu like, pessoal. Se inscreva também no canal, tá ok? Vamos lá. Bem, como vocês podem ver aqui, coloquei aqui edital da ESA, então nós vamos comentar um pouco, né, em cima de cada assunto. E aqui também é legal que você vai ver o cronograma das minhas aulas que serão postadas aqui no YouTube, tá? Aqui no canal Rafa History. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor. Tá ok? Vamos lá. Nossa primeira matéria é o período pré-colonial. Período que 30 anos, né, que Portugal meio que deixa o Brasil de lado, não se preocupa muito com o Brasil, até porque não tinha encontrado aqui logo que eles queriam, que era o ouro, né? Nós vamos ficar ali praticamente no litoral devido ao Tratado de Tordesilhas. Então nós vamos ver sobre pau-brasil, escambo, estanco. Esse período vai de 1530 de 1500 até 1530, tá ok? Depois, pessoal, logo ali depois do período pré-colonial, nós vamos falar sobre Martim Afonso de Souza, que chega aqui a partir de 1530. Então nós vamos falar sobre a primeira vila do Brasil, sobre a chegada da cana-de-açúcar, vamos falar também sobre as capitanias hereditárias, fragmentar esse assunto sobre capitanias hereditárias. Logo depois, nós vamos falar sobre o governo geral, o famoso tesão demais mata, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Vamos falar os cargos burocráticos que ali foram criados, vamos falar o feito de cada um, né, que cada um fez. Vamos falar numa das primeiras invasões estrangeiras no Brasil, que foi a França Antártica. Vamos fragmentar direitinho esse assunto, tá ok, pessoal? Logo depois, o governo geral, ele vai até a Era Pombalina, por isso que eu botei ali, né, de 1548 até 1750, tá ok, pessoal? Então, mas a gente vai focar nesses três primeiros, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, tá ok? Depois, nós vamos para a economia açucareira, que vai entre o século XVI e o século XVII. Lembrando, pessoal, que a economia açucareira vai até os dias de hoje, né? São Paulo é o grande produtor de açúcar do Brasil. Porém, o auge do açúcar vai entre o século XVI e o século XVII. Então, vamos falar do engenho, vamos falar do capital holandês inserido aqui no Brasil, né? Inserido aqui na economia açucareira, tá ok? Então, logo depois do governo geral, é economia açucareira. Depois, nós vamos para a União Ibérica, de 1580 a 1640, tá ok? Onde nós vamos falar da morte de Dom Sebastião, vamos falar das consequências para o Brasil, vamos falar do juramento de Tomar, ou seja, nós vamos inserir e aprofundar bastante a União Ibérica. E as duas, né, as três aulas seguintes, praticamente elas são consequências dessa União Ibérica, tá? Que são as invasões estrangeiras. Nós vamos falar da invasão à França Antártica, França Equinocial, invasão a Pernambuco, invasão à Bahia primeiro, tá? Esse A craseado, porque se voar e volto da crasear. Depois vamos falar da invasão a Pernambuco, sem crase, porque se voar e volto de crase pra quê? Tá ok? Olha aí, ó, dando um pitaco em português. Só isso também, tá, pessoal? Esquece, tá? Então nós vamos falar dessas 4 invasões territoriais, tá? Depois nós vamos para a expansão territorial, que nós vamos falar de
missões jesuíticas, das bandeiras, que tem caído bastante nos concursos públicos, vamos falar das monções, vamos falar da pecuária, tá ok? Então vamos fragmentar bastante que essa expansão territorial, ela começa a partir do século XVII, tá ok? Depois nós vamos para tratados territoriais, que começam a partir de 1680, com o Tratado de Lisboa. Vamos falar do Tratado de Lisboa, Tratados de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Parma, Tratado de Badajoz, e lá no final, né, lá na República Velha, nós vamos falar de Tratado de Petrópolis, tá ok, pessoal? Então, já avançamos bastante aí nesse edital. Logo depois vai vir a aula sobre economia mineradora, que é entre o final do século XVII e final do século XVIII, tá ok? Então vamos falar tudo sobre economia mineradora, o que é a ideia das ordenações filipinas, intendência das minas, datas, vamos falar do quinto, vamos falar da derrama, vamos falar sobre os impostos cobrados sobre o ouro, as formas da cobrança do quinto, tá ok, pessoal? Depois, logo aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, deixa eu dar um zoomzinho melhor aqui, nós vamos para revoltas nativistas, começando em Armador Bueno, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, vamos falar sobre revolta de Filipe dos Santos, ou seja, vamos ali fragmentar e aprofundar também nessas revoltas nativistas, que é a partir do século XVII e século XVIII. E vamos falar de revoltas separatistas, que já é século XVIII, né? Inconfidência Mineira, Conjuração Carioca, Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana, tá? Todas elas separatistas. Depois dessa aula, pessoal, vamos partir para a chegada da família real, que é entre 1808 e 1821, tá? Vamos falar das mudanças estruturais, vamos falar do fim do pacto colonial, abertura dos portos, vamos falar sobre as campanhas militares, vamos falar sobre a Congresso de Viena e o processo de independência para o Brasil, né? Que é a partir da chegada da família real que começa esse processo de independência. Logo depois, pessoal, vai vir o primeiro reinado entre 1822 e 1831. Vamos falar da Constituição, né? Projeto de Constituição, Confederação do Equador, crise e abdicação de Dom Pedro I. Depois vai vir a aula que todo mundo gosta, né? Que é o período regencial, 1831 e 1840. Vamos falar sobre todas as regências, trina provisória, trina permanente, Una Diogo Feijó, Una Araújo Lima, e também falar das revoltas regenciais, tá? Cabanagem, Malhei, Sabinada, Farroupilha, Balaiada, tá ok? Então, aqui, pessoal, é uma das aulas mais complexas, então eu vou dar aquele capricho nessa aula, beleza? Depois vamos para o segundo reinado, entre 1840 e 1889, uma das aulas mais longas, porque são 49 anos de história, tá, pessoal? Vamos falar da Tarifa Alves Branco, da abdicação da abolição da escravidão, vamos falar sobre os ministérios, vamos falar sobre os partidos políticos, como nós vamos falar também lá no período regencial, tá? A gente não pode esquecer dessas várias trocas de partido político. Depois nós vamos para a República Velha, que é dividida em dois momentos, né? República das Espadas e República Oligárquica, ou República do Café com Leite. Vamos falar de todos os presidentes, vamos falar das revoltas urbanas e rurais, tá ok? E aí nós vamos para o Papai Vargas, né? De 1930 até 1945. Governo provisório, governo condicional e Estado Novo. E aí vai vir um bônusinho, uma aula depois da Era Vargas, é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que além de cair muito em história, né, nas provas de história, ela também é um motivo de Vargas sair desse governo, tá ok, pessoal? Então, um bônusinho aí, essa aula extra aí para vocês. Depois nós vamos para a República Populista, entre 1946 e 1964, tá? Que nós vamos falar de Dutra, Vargas, JK, vamos falar de Jânio Quadros e João Goulart. Tudo que foi feito, tudo que foi ordenado, tá? E depois vamos falar de regime militar.
entre 1964 e 1985. Vamos falar de todos os presidentes, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, né, o João Figueiredo, vindo ali para a República Nova, que é ali, vamos falar dos presidentes Sarney, vamos falar do Collor, vamos falar do Fernando Henrique Cardoso, do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e vamos terminar em Lula, tá ok? Lembrando que a maioria dos editais, pessoal, para em FHC, tá? E nós vamos falar dos planos econômicos, é uma aula bastante complexa também, vamos falar um pouquinho de Constituição, tá ok? E para encerrar, por que o professor botou povos indígenas no final? Porque na grande maioria do edital, a gente já fala de povos indígenas, tá? Então estaria sendo ali repetitivo. Então, na aula de povos indígenas, nós vamos falar de assuntos que não abordamos durante a história do Brasil, tá? Vamos falar os tipos de índios, de tribos indígenas, troncos linguísticos, vamos falar de costumes, de religião, vamos falar de teorias de como eles chegaram na América. E aí nós vamos encerrar essa ideia do edital. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui ao normal. Lembrando a vocês, pessoal, que esse mapa mental, né, com o edital, vai estar lá salvo no Instagram. Prof. Rafael Dutra. Me siga lá, dê essa moral. E não esquece, pessoal, não se esqueça. Hashtag, já deu seu like hoje? Se não deu, pessoal, vá lá, não custa nada, dá um pause aqui, dê o seu like, pessoal. Não dói, não vai te custar nada, beleza? Grande abraço.